Olá, boa noite. Mais uma vez estamos iniciando o nosso programa Estrada de Damasco na TV, que também agora estamos no YouTube, né? Temos que acompanhar essa modernidade. Este programa é organizado pelo Centro Espírita Nova Era, que está aqui em Guaxupé, Rua Tiradentes, número 620, e toda semana nós convidamos vocês para a nossa palestra pública, que acontece às quintas-feiras, sempre às 8 horas da noite, neste endereço. Começando o nosso bate-papo, o nosso colaborador hoje é o Altamiro. Muito obrigada, viu, Altamiro? Seja bem-vindo. Eu te agradeço. E o Altamiro trouxe como tema para nós sobre comprometimento. E aí, então, a gente vai fazer como se fosse uma pergunta, né? Você é comprometido com o quê? Cada um de nós vai pensar nesse sentido para a gente ver, refletir, né, se a gente está comprometido com o que a gente está comprometido. Justamente. Né? Uma das coisas, a partir dos postulados espíritas, a gente diria assim, de onde vim? O que eu estou fazendo aqui e para onde vou? A partir disso aí, fica muito, para nós que temos esse roteiro, fica mais fácil conduzir. Nós, espíritas, que trabalhamos dessa forma. Mas uma grande massa, a maioria, ela não tem muito. A gente percebe que não tem, muitas vezes não tem um sentido, não é? A não ser as questões materiais. E aí eu vou partir das questões materiais. Não é? Se hoje saíssemos perguntando para empresários, diretores de alguma entidade, diretores de um clube, uma das perguntas que mais perguntaríamos: o que você deseja dos seus colaboradores? E a resposta é unânime: um comprometimento maior. Não é? As pessoas não são... Gostaríamos que eles fossem mais comprometidos. E aí a gente tem a popular expressão, vestir-se a camisa. Vestir-se a camisa, né? E isso acontece também nas escolas, né? Quando você que é professora, você sabe o que você gostaria mais que o aluno desse como resposta, né? Um comprometimento, um interesse, uma boa vontade, e que a maioria não tem isso. Não tem por quê, né? É um questionamento. Por que não tem? E a ideia do vestir a camisa é muito interessante, porque acredita-se que quanto mais ele trabalha, mais o patrão ganha e ele não é? Então por isso que ele não faz assim. Mas nós, espíritas, sabemos que não é assim. No Livro dos Espíritos, por exemplo, tem um capítulo inteiro que fala da lei do trabalho, não é? O homem, ele só chegou até aqui no seu grau de desenvolvimento intelectual, científico e mais, e agora desenvolvendo o espiritual, porque ele trabalha. Porque ele trabalha. O trabalho, então, nos traz conhecimento, nos traz uma vida melhor. Disciplina. Disciplina, justamente. A maioria trabalha pelo dinheiro, não é assim? A gente pergunta, tanto que quando vai nas empresas, quando se vai contratar, o primeiro questionamento é: quanto eu ganho com isso? Né? Quanto eu vou ganhar? Ele esquece que o trabalho comprometido, bem realizado, o dinheiro é consequência. E promove um bem-estar, uma melhoria para toda uma sociedade, né? Com certeza. Avanço, um progresso, né? E o trabalhar comprometido não é isolado, né? Não é só porque nós conhecemos pessoas que são exímios trabalhadores, mas não são bons pais de família. Então ele tem que desenvolver de uma maneira mais integral. O mesmo comprometimento que ele tem com o trabalho, com o social, com o esporte, ele tem que ter também com a família, com os filhos, não é? Ou seja,
aonde quer que o indivíduo esteja, ele tem que estar comprometido. Ele não pode ser só envolvido, não é? Uma pessoa envolvida, uma pessoa com compromisso, que a gente fala, não, fulano é compromissado com aquilo. Mas o compromisso é uma coisa interessante, porque o compromisso, ele é para fora, não é? Eu faço compromisso, Daniel, eu comprometo de ir na quarta-feira. Mas eu posso dizer para você, um determinado momento, como já o fiz, de dizer assim, não, eu estou doente hoje, eu não consigo, eu estou viajando, apareceu um outro compromisso aqui, né, e tal, e eu não fazer isso. E o comprometimento é dentro, não é? É o seguinte, mas o quanto isso vai me prejudicar eu não realizar essa situação, não é? É uma coisa que é interior. Então, quando eu resolvo fazer só ter o compromisso não é legal. Eu tenho que ter o compromisso e ir além. Eu tenho que me envolver com aquilo e fazer com que aquela situação se realize. Eu cito um exemplo, em termos empresariais, em que um indivíduo, um empresário, esperando para receber alguns compradores na empresa, entram 2 funcionários dele e ele fala para um, precisamos fazer um suco ou uma bebida para o pessoal que vai chegar. Vá na esquina e compre algo lá, laranja. Compre a laranja lá. Aí o indivíduo sai com aquele problema e lhe devolve um outro problema, que ele volta e diz o seguinte, não tem laranja. Não tem jeito de fazer suco. Não tem jeito de fazer suco, não tem laranja. Aí o segundo funcionário diz o seguinte, não, mas no mercado da frente é possível que tenha laranja, eu vou lá buscar. Vai no mercado, chega, volta um tempo depois e diz para ele, olha, realmente laranja não tem, está em falta. Mas tem um abacaxi e tem o maracujá, que é a fruta da época, vai ficar até mais barato. Não vou ter, quer dizer, ele não só trouxe 2 soluções, não é? Ele deu algo a mais. E é isso que as pessoas esperam, não é? Que de certa forma, o nosso comprometimento com a vida é isso, é mais. É sempre algo mais. Por quê? Porque nós não sabemos se vamos ter uma outra oportunidade de voltar aqui. Isso os nossos amigos espirituais deixam bem claro, não é? Então, não importa onde você esteja, você tem que fazer bem feito. Porque pode ser que não tenha uma outra, não é? Uma outra situação. Então, nessa questão pessoal, material, as pessoas, tem gente que diz assim, fulano de tal tem muita sorte. Tudo para ele dá certo. Aí eu me lembro do Leandro Carnal, que esses dias ouvindo uma fala dele, que ele dizia o seguinte, ele falou assim, todo mundo fala que eu tenho muita sorte, mas a minha sorte começa às 4 da manhã, porque eu não consigo dormir mais que 5 horas, ele disse. Então, a partir das 4 da manhã, eu já começo... Já tem dedicação, disciplina, esforço. Não é? Ele levanta cedo, ele tem que preparar a alimentação dele, ele tem que preparar o trabalho dele, ele tem que olhar as crianças, ele tem que fazer... E isso tudo vai a cada dia aperfeiçoando e a cada dia ficando mais fácil a vida. Isso acontece com cada um na sua microeconomia doméstica ali, não é? Cada um faz de forma que vai se exercitando e as coisas vão ficando cada dia mais fáceis. Essa é uma verdade. Então, o trabalho, ele tem que ter uma pessoa comprometida, não existe sorte, existe dedicação, existe isso de fazer alguma coisa
a mais no dia a dia e, ao mesmo tempo, observar os detalhes dos detalhes para que a coisa funcione. Ou seja, em qualquer lugar que você estiver, faça sempre o seu melhor. Né? Mesmo que esse melhor seja muito simples, porque às vezes a pessoa fica esperando uma grande responsabilidade, uma grande tarefa, mas não é. É naquele exemplo que você citou do suco, já quer dizer, nas coisas pequenas realmente, nos detalhes que a gente pode ir caprichando, né? Você pode falar assim, eu sempre cito as questões de obras, porque é do ramo, então assim, todo mundo tem importância. Né? O arquiteto, o engenheiro, ele elabora e calcula toda uma obra, mas ele depende do pedreiro, ele depende do servente. Se aquele indivíduo não fizer bem feito, ele compromete toda a obra. Que tem que ter sido bem feito. Né? Não é? Então a cadeia ela vai do pequeno ao maior, né? Se é que tem um maior. E nas questões materiais. Então, tudo é importante. Todos nós temos as nossas. Então, o comprometido, ele tem que entender que ele não deixa nada pela metade. Tudo que ele começa, ele tem que terminar. Não é? Ele tem que ser tipo aquela ideia que Jesus fala, sim, sim, não, não. Não é? Porque uma coisa depende da outra. Ou serve ou não serve, eu quero, eu não quero, não é? Não pode ir levando, envolvido. Não pode só cumprir o horário, né? Não é? Tem que realmente, dentro do horário, fazer o melhor possível. Por exemplo, a gente fazer uma comparação de uma pessoa envolvida. Existe um exemplo que o pessoal usa muito, que é a galinha e o porco. Não é? Quem que está envolvido e quem está comprometido num café da manhã americano. Não é? A galinha, ela põe o ovo. E o porco? O porco tem que dar a pele dele. Né? Ele dá algo mais. A galinha não, ela bota o ovo e vai embora. Não é? Amanhã ela volta, bota o ovo de novo. Ela está envolvida no processo, mas ela não está comprometida, porque ela não doa mais nada do que aquilo que ela realmente é fácil para ela, de certa forma, não é? Então, as pessoas que são só envolvidas, geralmente reclamam do trabalho, não é? Daquela situação. Se estão na casa espírita, tem muita melindres, não é? Não concorda com o horário, e aí não se interessam verdadeiramente pelos outros, só pensam em si. E isso acontece nas questões materiais do trabalho. Todo mundo conhece bem isso. Então, a ideia de comprometimento, não só com a vida, é justamente perguntar, né? Quando você não sabe de alguma coisa, você pergunta. Se você demonstra uma vontade de aprender, sempre vai ter alguém para te ensinar. Se você não demonstrar isso num processo de trabalho, não tem jeito, né? Vai ficar aquela coisa morna lá, né? Sair do comodismo, né? Sair da zona de conforto, procurar sempre avançar um pouco mais, né? Em todos os sentidos. É isso. Então você citou disciplina, que é justamente prazo, cumprir horário, executar aquilo que lhe foi proposto, né? Se lhe dá outra tarefa, você não reclama, não é? Porque às vezes as pessoas se limitam. Se o outro fizer menos do que a gente fez, também não ficar comparando, porque o que eu me comprometi de fazer foi aquilo. Se o outro faz menos e eu ficar reclamando do outro fazer menos, também não é um
comprometimento, né? Quer dizer, a gente tem que assumir a nossa parte, fazer a nossa parte independente do outro. Né? Aonde que o Evangelho cita isso, você lembra? Eu tenho várias passagens, mas aquela parte que ele vai pagar o pessoal e começa a pagar pelo final, Jesus, conforme ele chamou, né? Aí fala, mas espera aí, o dinheiro é meu, eu não posso pagar, eu estou cumprindo o que eu combinei. O que eu me comprometi com você não foi pagar o seu dia, tá aí o seu dia. Né? O outro eu também comprometi com ele pagar o dia, só que o trabalhador na última hora, né? À medida que foi chegando. Isso aí traria muito mais bem-estar e felicidade para a gente, né? Se a gente cuidasse da nossa vida sem essa preocupação de ficar querendo comparar, né? Igual você falou, o outro tem sorte, quer dizer, a pessoa já está lá com um olhar de inveja, né? Justamente. É um tipo de comentário de inveja. Vai ser mais infeliz, aquele que está dando valor nessa questão da inveja, ou da preguiça, ou do comodismo, ele está sempre ficando mais infeliz mesmo, né? Porque normalmente as pessoas querem ter os benefícios, mas não querem os encargos, porque é muito interessante ter benefício. E isso acontece nas questões espirituais, nós vamos ver mais à frente. Não é? Todo mundo quer coisa boa, mas... Nós vamos chamar os nossos patrocínios culturais e já a gente entra nessa questão da parte espiritual. A Casa Fortaleza tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, os melhores preços e as maiores variedades que você pode pagar em 6 vezes nos cartões Visa e Master. E ainda fazemos financiamentos pela Construcar e Cicobi Cred. Agora com uma novidade, você pode comprar peças e acessórios para o seu veículo na Casa Fortaleza, que fica na Rua Borba Gato 556, Recreio dos Bandeirantes, telefone 3551-6589. Se você procura o melhor atendimento, agilidade no serviço, o melhor preço e produtos de altíssima qualidade, venha conhecer a Ricinóio. Álcool em gel, colônias e cosméticos, produtos de limpeza em geral, diretos da fábrica, aprovados pela Vigilância Sanitária. Qualidade, preço e comodidade em sua casa. Tudo em um só lugar. Entregas grátis para Guaxupé. Ricinóio 3551-2509. Artcom, há 35 anos contribuindo para o desenvolvimento da região. Produzimos lajes, blocos, mourões e vigas pré-moldadas para a construção de sua casa. Corte e dobra de ferro e aço que agilizam e dão economia em sua obra. Saneamento básico, tubos de concreto, fossas sépticas e galerias para águas pluviais. Contamos com um laboratório próprio para que nossos produtos sejam produzidos dentro das normas técnicas. Entregamos em toda a região com rapidez e qualidade comprovada. Artecom, ligue 3571-1096 e lhe enviaremos um representante. Rodovia Muzambinho Guaxupé, quilômetro 100. Olá! Agora você pode nos assistir também pelo nosso canal no YouTube. O endereço está aí, na sua tela. Curta, compartilhe, se inscreva. Estrada de Damasco. Há mais de 40 anos no mercado óptico, a Ótica Principal vem priorizando cada vez mais o bom atendimento ao cliente. Uma ótica de precisão a serviço da sua visão. Experiência, agilidade na entrega de serviço, facilidade no pagamento e muita seriedade. Óculos solares e receituários de grifes. Óculos é o nosso negócio. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 485. Telefone 3551-2016. Hoje nós estamos batendo um papo com o Altamiro e o assunto que ele está trazendo para nós é sobre comprometimento, nosso compromisso. Logo que ele começou o programa, ele já trouxe a questão de nós, como espíritas, estudarmos bastante a questão de onde viemos, para onde vamos e, basicamente, o que estamos fazendo aqui, ou seja, o sentido para a nossa vida. E aí ele trouxe no primeiro bloco esse comprometimento que nós temos com as coisas materiais, com a própria vida, com a família. Agora vamos ver a questão desse comprometimento como espíritos imortais que nós somos? Com a questão espiritual. Porque... tudo, de Jesus a Kardec, todos aqueles avatares que vieram trazendo essas informações
relativas à vida espiritual, eles sempre partem do material para o espiritual, né? Jesus dava os exemplos através das parábolas, Kardec usa de muita coisa científica, palpáveis mesmo, né? Então é necessário ter esse conhecimento material para poder entender a espiritual, não é? Então, por que a gente fala isso? Já a questão do comprometimento, que eu já disse, é algo que nós temos que assumir, não é com o outro, não é um compromisso, é algo com a gente mesmo. Porque a grande maioria fica falando assim, nas questões espirituais, eu quero encontrar ou ir para o reino dos céus, né? Outros dizem que é ir para o céu, outros vão, cada escola religiosa, mas todo mundo quer se aproximar de Deus. Porém, o reino de Deus não é para aqueles descompromissados, não é? Você não pode ir levando a vida na moda do samba, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim que funciona. Porque nós fizemos compromissos na espiritualidade. Isso é uma verdade. Talvez não fiquemos atentos nele, porque o compromisso, o comprometimento nos tira da zona de conforto. Não é? A gente traçou um planejamento, da nossa encarnação, né? E como tudo, para se ter a boa vida, não é sorte, é trabalho. Para se ter condições econômicas, sociais, tudo, existe um trabalho. As questões espirituais também, não é? E a doutrina espírita, ela é clara nisso. Jesus também falou muito disso. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Como que se conhece a verdade? Como se tem conhecimento? É através do estudo, não é? É através do conhecimento, é a busca, não é? Nós temos que ir atrás. Mas entre a história de, por exemplo, quem era comprometido no Evangelho e quem era envolvido, entre Judas e São Paulo, não é? Judas estava envolvido no processo. A hora que a coisa não deu certo do jeito que ele queria, ele saiu fora, simplesmente. Paulo, que não tinha nada a ver, não era da época, mas era de um comprometimento tamanho que ele chegava a dizer que não era ele que vivia em Cristo, mas Cristo era que vivia nele. De tamanho era o comprometimento com ele. E o que é a verdade do Cristo? É a lei, são as leis, a lei natural, não é? É aquilo que nós vamos levar para onde estivermos, não é? A gente costuma dizer que a verdade do Cristo é como se fosse o passaporte para nós que somos cidadãos cósmicos. Justamente. Né? Onde a gente quiser habitar nesse universo ou multiversos, conhecendo e aplicando o Evangelho de Jesus, nós vamos estar com ele. E ele, então, em 2 momentos, ele nos legou simples e ensinamentos muito profundos com relação ao comprometimento, que é o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o segundo, que é justamente essa coisa de dentro, que é fazer ao próximo aquilo que você gostaria que lhe fizesse, né? Esse é uma recomendação de uma forma muito clara, transparente, indicando esse comprometimento pessoal que nós temos que ter com a vida e com as pessoas que nos circundam. E isso aí não são só palavras não, né, Altamiro? Porque para a gente aprender a amar a Deus, realmente nós vamos começar aprendendo a amar o próximo. E para amar o próximo, nós temos que nos amar. Então, quer dizer, a mensagem de Jesus, né? Deus é amor, quando Deus João é amor. Trouxe isso para nós. E Jesus, então, é o amor. E quando a gente fala, o que é esse amor? É a caridade em ação, né? O amor em movimento é a caridade. É a caridade. E a caridade, se der tempo eu quero falar um pouco disso também, mas da mesma forma, quando Jesus nos faz um alerta, falando assim, a cada um segundo as suas obras.
Como é que você almeja o céu, ou nós espíritas, e no nosso meio, almeja ir para o nosso lar, ou ir para uma colônia boa, não é? Mas a cada um segundo as suas obras. Se não tiver obra. Se não tiver obra, para onde você vai? Se a mão estiver vazia. Porque eu falo o seguinte, comprometimento, nós falamos aqui do comprometimento com o bem, mas existem aqueles que se comprometem com o mal. E só de não se comprometer com o bem já é um mal. Já né? é um mal, não é? Agora imagina aquele que se compromete com o mal. E ele vai dar certo na vida dele, naquilo que ele acredita, não é? E aí o que vai para aquele que assim procede? A cada um segundo as suas obras. Ele é que vai fazer por isso, não é? Então, quanto maior comprometimento nós estivemos conosco, porque na verdade muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Isso é outra verdade. Agora, para trabalhar com Jesus é preciso mais que boa vontade. Não é só eu querer, eu quero. Não, eu quero não, o senhor tem que se comprometer com a causa, não é? Em deixar um pouco da vida material, abrir mais para as coisas espirituais, não é? E o que é isso? O que são as coisas espirituais? Amor, perdão, benevolência, indulgência, não é? Dedicação. A fraternidade resume tudo isso. Tudo, né? Isso, não é? Então, à medida que você... Agora, isso me lembra outra passagem de Jesus que dizia o seguinte: meu fardo é leve e meu jugo é suave. O que é o fardo leve? Ele se comparar com as questões materiais, porque você carregar um peso é pesado, judia, machuca, você às vezes trabalha o dia inteiro, a vida inteira fazendo aquela carga pesada e tal, é uma coisa. Agora, trabalhar uma vida inteira sob o jugo leve, praticando perdão, praticando amor, olha como é. De certa forma leve, é o que ele fala, não é? Mas, por um outro lado, é o que ele dizia, entrar pela porta estreita é mais difícil. Tem que fazer um regiminho moral. Moral, não é? E aí entra a caridade moral. O maior benefício que nós podemos fazer, e a doutrina é bem clara nisso, é a caridade moral. Porque a caridade material, ela só é necessária porque existe a ausência da caridade moral. Um exemplo, você fala, uma caridade material supre a fome. Sim, mas a fome é comprovado que o mundo produz muito mais alimentos do que se pode consumir. E se ele não é distribuído igualmente, é devido ao quê? A uma ausência de uma caridade moral, que é onde entra o egoísmo, a ganância, a exploração. Não é? Então isso faz com que haja fome. Porém, havendo uma caridade moral ampla, ensinando a pescar, modificando o pensamento, né? Não é? Naturalmente se corrige todos os outros, as outras coisas. Então a importância das questões espirituais, e principalmente para nós espíritas, se a gente fosse falar do frequentador da casa espírita, ou seja, disciplina que nos educa, o estudo que nos esclarece, nos liberta, a pontualidade, não é? O comprometimento. Abre-se cursos dentro da casa espírita, começa 10, 20 pessoas, dali um dia não tem. Fica com 2, 3. 2, 3, é que a dificuldade danada, não é? Então as pessoas apreendem, tomam conhecimento, mas não praticam. Essa reflexão aí é muito importante para nós, né? Mas nós estamos comprometidos também com o nosso horário. É. Nós agradecemos, viu, você, Altamira, a reflexão.
Agradecemos a você também que esteve conosco. Fica aí o nosso compromisso, né? Cada um de nós reflitamos onde estamos colocando o nosso tesouro, né? O nosso coração. E aí, como é que nós estamos nos comprometendo com isso? Que Jesus os abençoe, muita paz e até semana que vem.